Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio do nosso podcast Síndico Faixa Preta. E hoje vamos trazer um assunto que é polêmico em condomínios, animais em condomínios. Roda a vinheta. Meu nome é Marília Matos Castanheira, sou diretora da IF3 Gestão de Condomínios e geradora de conteúdo digital da Vida em Condomínios. E estou com o Dr. Carlos Matos, meu comentarista. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marília. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. E boa tarde, especialmente, hoje a nossa convidada vai falar realmente de mais um assunto que não causa nenhum tipo de surpresas e polêmicas. Seja bem-vinda, Rafaela. É isso aí, estamos com a Rafaela Guedes Buozzi, ela que é veterinária, e eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, pessoal. Eu espero contribuir aqui, né? A gente conseguir conversar bastante. Bem pouquinho polêmico isso aí, não causa desconfortos. Então, a gente está aqui para ajudar. É isso aí. A Rafaela tem graduação em residência em clínica cirúrgica pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduação em oncologia veterinária pelo Instituto Bioéticos de Botucatu e sócia proprietária da clínica veterinária Mundo Pet em Marília. Bom, Rafa, primeiro, né, eu queria agradecer muito, mas eu queria que você contasse um pouco pra gente do seu histórico e como que você chegou, né, ao Mundo Pet. Eu queria também agradecer de estar aqui, né? Então, assim, eu sempre, desde pequenininha, sempre foi um sonho mexer com animais, né? Eu sempre amei animais, né? Isso foi amadurecendo ao longo da escola, né? E a gente vai vendo, fazendo testes de aptidão, né? E eu sempre fui voltando para a medicina veterinária, né? Aí eu entrei na universidade, né? Em 2008. E, assim, só aumentando o meu amor por isso, né? E a gente, hoje, o campo da veterinária é muito amplo, a gente consegue lidar em vários setores, né? E a minha vertente é mais atendimento de pequenos animais, né? Também sou pós-graduada em oncologia, né? Já tive animais com câncer, então isso me comove e, por isso, eu resolvi fazer essa pós. E aí a gente conseguiu montar a minha clínica e agora a gente atende aqui em Marília. Eu tenho uma clínica e atendo volante também, a parte de oncologia veterinária aqui em Marília. É até por isso, né, que a gente pensou no nome da Rafaela, porque quando a gente fala de animais em condomínios, normalmente nós estamos falando de pequenos animais, né? Com exceção de uma vaca que foge ali, consegue entrar no condomínio, não sei como, um cavalo, mas no geral são pequenos animais que vivem dentro de condomínios. E aí eu gostaria de saber se no seu histórico, né, de profissão, se você já pegou algum caso relacionado a uma situação de um animal dentro de um condomínio. Gostaria que você compartilhasse com a gente. Já peguei duas situações. Um animal abandonado, né, que ficou errante, né, parava na casa de várias pessoas, né. No fim, pediram orientação para mim, né? Eu falei que um animal não tem culpa de estar ali, né? Alguém teria que se responsabilizar. Então, o pessoal do condomínio conversou entre eles e acabou uma pessoa adotando esse animal, né? E se responsabilizando por esse animal, né? Não foi encontrado quem que abandonou, mas essa pessoa adotou ele, né? De maneira permanente, né? Não foi só lar temporário. Resgatou ele mesmo, né? Ele não estava doente, estava tudo bem e acabou essa pessoa se responsabilizando por esse animal. E outra coisa é os tutores preocupados, né, com o bem-estar do próprio animal, de assim latido, né? Às vezes percebe que o animal fica latindo mais, procura ajuda para a gente manejar esse problema, que é um problema comportamental, né? Então, já tive vários tutores em condomínios que têm essa preocupação com o próprio animal. Quer falar, comentarista? Eu posso fazer a pergunta que veio aqui do Instagram para mim. Na verdade, vai ter bastante pergunta para você, Rafaela, mas
só pegando esse gancho aí que você falou, estatisticamente você poderia dizer para os nossos ouvintes, até é uma curiosidade minha, existem mais felinos, né, ou caninos em condomínios? Você tem esse número para a Isso, gente? eu não tenho o número exato, Mais ou menos, pela sua vivência, mas experiência. assim, hoje ainda a maioria são cães em condomínio. Mas está virando, né? Em grandes, na capital, em grandes cidades, já está começando a aumentar, ficar maior o número de felinos do que de caninos. Mas aqui em Marília, a maior população é canina mesmo. A minha pergunta é no sentido de que, aparentemente, porque eu não tenho nem cão e nem gato, Aham. mas eu não tenho problema de convivência com isso. Só Sim. que eu acho que você. E aí são duas perguntas. A primeira, é claro e é nítido que as famílias hoje em dia, o novo formato familiar, às vezes está preterindo filhos biológicos a favor de pets. Essa é a Isso. primeira colocação que eu gostaria que você falasse. E a segunda é que o cachorro ele é mais fácil, pelo menos é o que eu imagino, de adestrar e de manter ele fechado do que o gato. E aí depois eu vou falar sobre o porquê que eu acho isso. Mas eu queria ouvir sua opinião técnica sobre isso. A gente tem hoje uma vertente até mundial, né, de realmente essa mudança. As pessoas estão humanizando muito os animais, estão trazendo. Para mim isso é ótimo, né, porque é uma preocupação que as pessoas têm a mais, mas a gente tem que tomar cuidado porque é uma espécie diferente, né? Então a gente tem que nem sempre a gente humanizar o pet, a gente vai estar fazendo um bem para ele. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Mas existe sim, as pessoas estão trazendo o animal cada vez mais como filho, né? A preocupação às vezes até maior do que com o filho, porque o cão e o gato não fala, né? Não consegue expressar, a gente não tem uma comunicação como a gente tem com o ser humano. Então, assim, as pessoas estão cada vez mais preocupadas, né? E a gente vê essa mudança mesmo no quadro geral, assim, mundial, e aqui em Marília a gente vê, a maioria dos meus pacientes são tidos como filhos, né? E a gente tem, isso é uma preocupação, assim, no sentido de se esse tratamento vai fazer bem para o animal, porque, queira ou não, é uma espécie que tem suas exigências individuais, né? Eu acredito assim, hoje o gato ele está muito mais fácil de lidar do que antigamente. Ele está muito mais domesticado, né? Você segurar os gatos hoje é um pouquinho mais fácil, que a gente tem vários mecanismos para a gente conseguir segurar ele em casa. E ele fica bem no ambiente menor, né? O gato. O cachorro já tem uma exigência maior de exercício, ele precisa sair para fazer as necessidades, né? Ser mais lúdico, assim, o gato não tem tanta necessidade. Aliás, tem gatos que ficam melhor dentro de casa do que a gente passeando com eles. Eles podem estressar, é uma espécie que se estressa por alguns movimentos, né, barulho. Então, é uma espécie que ela tá mais, ela fica melhor dentro de um ambiente fechado, reservado para ela, né, adaptado para ela, com coisas lúdicas para ela poder se movimentar, do que o cachorro. O cachorro, às vezes, tem uma exigência maior de movimentação, entendeu? Como é que você lembra o nome da família? Família Multiespécie. multiespécie. Que é o que a gente Mas a minha pergunta, tem visto muito, né? só para fazer o link com condomínios, o que a gente percebe assim, hoje, pelo menos no condomínio que eu moro, e a maioria, né, as garagens são abertas, né? Sim. E o que acontece? Cachorro não sobe em capô de carro, risca carro, gato faz isso. Verdade. Então, você tem alguma experiência e você poderia ter alguma orientação para os síndicos que nos ouvem Sim. de como agir nessa situação? Apesar de a gente ter a garagem aberta, a gente sempre tem em casa algum local, um quintal, uma varanda, uma lavanderia que a gente pode deixar esse animal ali, a caixinha de areia, né, dos gatos, né, focando em gatos. Então, assim, o ideal é a pessoa não deixar esse animal sair pela garagem, né? Tem toda a casa, né? O gato, o felino, ele dorme às vezes mais de 16 horas por dia. Então, assim, não tem por que ele sair de dentro da casa, né? E o espaço de uma casa, mesmo um apartamento,
é o suficiente para o felino, né? Se a gente tiver como brincar com ele, tem brinquedos hoje que a gente pode interagir com o nosso felino e dar todo o exercício que ele precisa fazer diariamente. Então, é um animal que dorme muito. Então, não tem necessidade de a gente deixar ele sair para ele ir dormir na casa do vizinho, né? É até perigoso, né? É perigoso porque a gente já tem ataques de outros gatos, de cães para esses animais. Então, assim, é sua responsabilidade proteger esse animal, né? Então, evitar ele ao máximo de sair. Né? A gente tem grades, a gente tem aquele rolo que você põe em cima do muro para ele não conseguir pular. E nas portas também fazer a porta fechar mais rápido, né? Ficar sempre de olho nesse momento de entrar em casa com compra, né? Às vezes prender ele numa sala antes de abrir a porta, porque assim, o que acontecer com ele fora da sua casa é sua responsabilidade. Então imagina você perder seu animal, né, seu filho, porque você foi responsável em deixar ele sair, né? Então assim, vocês, assim, os síndicos, eu acho que assim a gente precisa ter bom senso dentro do condomínio, né? Todas as pessoas. E, assim, câmeras de vigilância, né? Pra gente saber o que aconteceu, né? E, assim, esse animal, apesar da gente humanizar muito ele não tem o raciocínio que um ser humano tem. Então, a gente tem que cuidar e proteger eles de todo esse mal. E eles podem fugir, ser atropelados, por mais que os carros andam devagar, eles podem entrar dentro do motor quando tá frio. Isso já aconteceu em alguns condomínios, né? Eu até queria te perguntar isso. Por que os gatos têm essa mania, né? De entrar dentro do carro e ali acaba que um vizinho não vê e sai com o carro e o animal acaba falecendo, né? Porque o motor do carro é um lugar quente. Então, principalmente nessa época de frio, ele procura toca, né? O gato, como eu falei, ele é um animal que dorme muito, né? Às vezes pode dormir mais que 16 horas. Então, ele vai procurar um ambiente, uma toca, que ele se sente protegido e quente. Então, o motor do carro, ninguém entra lá, né? Nem a gente consegue. Então, às vezes eles ficam presos, a gente tem que abrir todo o motor para conseguir tirar da onde ele está. Então, ele vai procurar uma toca para ficar. Entendeu? Justamente porque ele não é um animal que vai ficar andando para lá e para cá. Eles andam bastante, mas ele não tem essa necessidade. A gente pode brincar com ele para ele fazer a atividade dele diária dentro de casa. A gente não precisa deixar ele andar o condomínio inteiro, entendeu? Não é uma necessidade do gato. E fora que ele pode acontecer esses acidentes, como ele pode ir para dentro do telhado de uma casa, ficar preso lá, escorregar, né? Eu mesma perdi uma gatinha porque ela escorregou do muro, né, num descuido num dia de chuva e ela machucou a coluna. Então, assim, é um gato que pulou pro muro e escorregou e acabou tendo problemas, complicações quanto a isso. Então, são coisas que a gente tem que entender, né? Não pode deixar ele solto porque ele não vai ter o raciocínio, ele vai procurar toca, ele vai... Então, isso é muito perigoso, né? É importante falar para os nossos ouvintes, né? Os síndicos, porque às vezes eles chegam com o problema e o condômino não tem esse conhecimento do que ele pode fazer para manter o gato dentro da casa dele. Sim. Normalmente a resposta mas é um gato, né? O gato é difícil de segurar. Eu já ouvi muito isso. O gato é muito difícil de segurar. Sim. Então existem Principalmente reclamações do vizinho que está arranhado o carro. Isso acontece muito, isso é muito comum. Sim. E é importante E aí dizer é o que isso é gato. responsabilidade também do proprietário do gato, né? Se ele arranhou, assim como ele tem que cuidar do animal, ele também vai ter que se responsabilizar caso o animal saia e danifique um É de carro, responsabilidade alguma coisa. total da pessoa que deixou o animal sair, né? Porque, então, assim, se ele for atropelado dentro do condomínio, a culpa não é de quem atropelou, né? A pessoa acabou tendo um acidente e ela atropelou o animal. Quem é culpado é quem é responsável por esse animal e deixou ele sair. Então, a responsabilidade é do tutor. É A importante. guarda e a vigilância se aplica ao Isso. animal assim como se aplica aos Uma filhos das criança. crianças. Então, assim, são fatalidades que podem acontecer. O animal não tem o raciocínio que a gente tem, então ele pode causar muitos acidentes, pode machucar uma criança, né? Pode ferir outro animal, né? Então, o gato, a gente fala que ele tem 5 garras, ele tem a boca e as 4 patas, né? Eles são... Então, assim, a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? Hoje a gente tem, aqui no Brasil, teve um adolescente que foi mordido por um gato com raiva,
e o adolescente está, até onde eu sabia, ele estava hospitalizado. Mas a raiva é uma doença, uma zoonose, né? Todos os mamíferos podem transmitir, né? Geralmente é o morcego que transmite. Tem vacina para isso, para prevenir, né? Aliás, todo ano os animais devem ser vacinados para raiva, né? E essa pessoa vai sofrer e talvez até morrer pelo ataque desse gato, que era errante e que transmitiu a raiva. Então, isso é importante. A gente está numa comunidade, né? É importante até aproveitar isso que você está falando, porque uma das perguntas no Instagram que veio foi exatamente essa, né? Como resolver o problema de pessoas que querem alimentar, cuidar dos animais soltos no condomínio? Aí a gente estava conversando antes de entrar no ar, né? Que cuidar dos animais não é alimentar os animais, né? Então eu gostaria que você falasse sobre isso. Então assim, o animal não precisa só de comida, né? Ele precisa de água fresca, um ambiente adequado para eles viver, cuidado com os dejetos deles, né? Porque isso é importante, traz doença para a gente também, né? Para eles. Cuidado com vacinas, né? Prevenção vermífugo. Então, não é só comer, né? E a gente deixar alimento disponível, a gente não pode trazer só o cachorro, a gente pode trazer ratos, gambás, né? Se preocupar também com a vida silvestre, né? Que a gente tem aqui em volta dos condomínios, muita região tem até macacos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente deixar comida disponível, a gente tem que pensar que não está fazendo bem só para o cachorro, né? A gente pode trazer animais que a gente não é adequado esse animal ficar dentro do condomínio. Essa né? sua fala é muito importante, de alerta, porque eu tenho visto muito, até onde eu moro, a gente sempre conversa sobre isso, nós humanos, que estamos invadindo o habitat dos animais, né? E o que a gente sempre... E aí... sempre fala de escorpião, cobra, Isso. mas eles vêm exatamente atrás da comida. Isso. Né? E o resto de alimento do ser humano, que às vezes você está dizendo, seria para o cachorro, para o gato, Acaba atraindo. nem sempre o destinatário final é esse. Exatamente. E aí traz outros tipos de animais que são incompatíveis com a vida. Com o convívio, né? Convívio. E fora que até para a saúde desses animais silvestres, né? Então, assim, acho que a gente tem que pensar no todo, né? Nós temos a capacidade de organizar isso, né? E alimentar o animal e deixar a comida lá, isso aí vai atrair realmente vetores de doenças, né? Importantes, né? O escorpião, por exemplo, que é uma realidade bastante importante aqui em Marília, ele vem por causa da barata. Ele come a barata. Então, barata vem com resto de comida, né? Ração, resto de comida. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. A pessoa é um problema crônico no condomínio. É um problema... E qual que é a sua orientação? sugestão? O animal que está dentro do condomínio abandonado, ele não tem culpa de estar ali, né? Então, assim, hoje a gente tem campanha da zoonose para castração desses animais, né? A gente tem... Eu acho que assim, a gente tem que facilitar, né, esses animais, a gente pôr ele para adoção, né? Cuidar, fazer uma vaquinha ali entre o pessoal do condomínio para vacinar e pensar em pôr ele para castrar na zoonose, para a gente conseguir dar um destino correto para ele, né? Ele ficar ali na rua errante não é um destino correto, isso não faz bem para o animal. Sendo alimentado E mantido ali de uma maneira mais ou menos, né? Porque só alimentar não é o suficiente, né? Às vezes você pode deixar a comida lá por um tempo, ela mofar, pode até intoxicar esse animal. Então, assim, como que você vai ter cuidado disso, né? E assim, isso é responsabilidade de todos nós, né? Todo mundo ali do condomínio é responsabilidade de todo mundo a gente manter o ambiente limpo, né? E a ração ali solta só vai trazer problemas, né? Pomba que vem atrás da comida, e aí vetores de doenças gravíssimas, né, pra gente. Então, zoonoses, né? Então, a gente tem que se preocupar muito com isso. O animal precisa de mais coisa, não é só isso, né? Então, a gente tem esse problema de acumular animais, né? Deixar eles cruzarem, aí vai tendo filhotes. Então, assim, é progressivo, né? Eles crescem no ambiente. Se a gente não conseguir controlar, e como que a gente controla? Isso aí já é demonstrado. Lugares que conseguiram erradicar animais soltos na rua é a educação da população.
né? A gente pode castrar o quanto for. Enquanto tiver pessoas que não têm orientação, não têm educação e mantêm esses animais jogando na rua, animais que os próprios cães cruzam, né? E jogam esses filhotes na rua para daí ficar solto, a gente não consegue controlar. Pode fazer campanha de castração, pode fazer o que for, mas a educação da população é muito importante. Então, dentro do condomínio, como comunidade, as pessoas têm que se organizar, né? Essas pessoas que gostam de alimentar esses animais podem ser chefes dessa organização e se juntarem para poder dar um destino correto para o animal. Hoje a gente tem feira, a gente tem a zoonose, tem vaquinha para fazer as coisas com menor custo, entendeu? Então, assim, tem rifas, né? A gente participa, muitas ONGs fazem rifas para cuidar desses animais. Então, assim, eu acredito assim, nós seres humanos que temos inteligência para conseguir corrigir isso aí, né? O animal, coitadinho, tá lá, não tem culpa nenhuma daquilo, ele merece o melhor possível, né? Do que a gente pode fazer, né? A gente é uma sociedade, todos nós estamos inseridos, inclusive os animais, então a gente tem que ter responsabilidade por eles também. Legal. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão conosco aqui, a Miriam Guedes, boa tarde, a Alessandra, a Mônica, o Diógenes, boa tarde, Diógenes. Um abraço aqui para todos da F3. Obrigada, Diógenes. Felipe Fernandes, boa tarde, Felipe. A Flávia Oliveira, a Silvia Fukuda. O Felipe fez uma pergunta aqui que eu gostaria de passar para você, Rafaela. Quando o tutor resgata um animal, quais os cuidados iniciais que a pessoa deve ter com esse pet? Então, o que fazer de início ali, para que lado ele corre? Início precisa levar para o médico veterinário examinar esse animal, né? E avaliar o estado de saúde dele, né? Iniciar as medicações, a vacina, tudo de prevenção, né? Conversa, né, com o manejo desse animal, né? Para a gente não trazer doença para dentro de casa, né? Tudo para a gente conseguir pulgas, né? Ectoparasitas. Então, assim, o médico veterinário é que tem a capacidade de poder ajudar e orientar as pessoas que resgatam animais, né? Precisa, né? A partir do momento que você resgatou, você é responsável por aquele ser. Essa pergunta me traz uma outra pergunta em relação ao receio que a gente sempre teve. Você pega um animal, você não sabe se ele foi, principalmente a vacina da raiva. Sim. Né? Óbvio que esse animal, se ele já vem da rua, ele não traz a carteira de vacinação junto. E você não vai saber. Como é que o médico veterinário ele sabe detectar? É uma pergunta muito leiga, né? Ou é melhor dar outra injeção lá, outra vacina por assim, segurança? A gente sempre deve fazer a avaliação com o médico veterinário. Ele é capacitado para examinar esse animal e descobrir doenças que eles podem ter adquirido, tá? A raiva, ela tem sintomas, né? Mas que o a gente não tá com, não, assim, visivelmente aí sem... a gente examina, se ele não tiver doença nenhuma, já é indicado fazer a vacinação, entendeu? Então sempre quando não a há gente problema de ter não tem problema. duas doses, não, por exemplo. é melhor a gente Pecar fazer pelo a vacinação, excesso do que pela opção. exatamente. Aí assim, existe sorologia de raiva para você saber. Se você quer saber, não quero vacinar um animal, eu quero ver se ele já tem anticorpos contra... Aí a gente existe essa sorologia da raiva, né? Mas é muito mais prático aplicar... Na verdade, assim, não podemos descuidar. Se ele estiver bem, não tiver febre, não tiver qualquer outra infecção, o ideal é a gente já iniciar o esquema de vacinação desse animal, manter ele fechado em quarentena, pelo menos aí 30 dias, sem entrar em contato com outros pets, né? Ali, no momento que ele está sendo avaliado pelo médico veterinário, ele já vai ver se tem ectoparasitas, já vai passar vermífugo, remédios para eliminar esses vetores e já poder ir para casa, separar, né, ele do ambiente de outros animais que tenha na casa, possivelmente, né? Para a gente poder deixar esse animal em observação, né? Porque às vezes ele está incubando alguma doença, ainda não demonstrou sinal, né? Então, a gente tem tudo isso, né? Em outras palavras, é temerário você pegar um animal que você desconhece a origem e colocar dentro de casa. Sem uma avaliação. Sem uma avaliação. Mas aí pode. além da avaliação, você está falando em quarentena. Essa quarentena necessariamente seria dentro da casa? Porque normalmente as pessoas optam em ter animais porque tem criança, né? Sim. Vou dar um cachorrinho pro meu filho, alguma coisa do gênero.
E aí? O ideal é a gente reservar esse animal num ambiente mais isolado, né? A gente vai manejar ele, né? Se o veterinário vê que ele não tem nada contagioso imediatamente ali, o que eu falo da quarentena é, por exemplo, às vezes ele tá com alguma intoxicação alimentar e ainda não apareceu, entendeu? Às vezes a gente não pega alguma doença viral que demora 10, 15 dias para apresentar sinal clínico, então às vezes a gente não consegue detectar isso na primeira consulta. Mas a gente consegue ver várias coisas que são contagiosas para o ser humano, adequar aquele animal para ele poder voltar para casa da pessoa e ficar separado de outros animais, porque ele ainda está em esquema de vacinação, até para proteger esse animal, né? Porque se ele não tem vacina nenhuma e a gente tem nosso animal e o nosso animal tem alguma doença, ele pode transmitir para esse animal que não tem anticorpos nenhum contra essas doenças. Então a gente tem que sempre isolar para a gente ver a sintomatologia clínica, né? Porque no primeiro dia às vezes não aparece. Então, assim, não tem problema. Depois que o médico veterinário avaliar, essa pessoa levar para casa, mas, por exemplo, deixar reservado num banheiro, num lugar fechado, para ele não ter contato com os outros animais, principalmente com os animais, né? Porque para as pessoas a gente já consegue corrigir muitas coisas para evitar doenças para as pessoas, entendeu? Certo. E a gente sabe, tem visto, né, o crescimento dos espaços pet dentro de condomínios, né? Recentemente eu visitei um condomínio que tinha um pet shop dentro do condomínio, que tinha lá o espaço para tosa, para fazer a lavagem do animal, né, o banho. Você acha, e aí a gente parte também para os pet places, que são os espaços dos animais para eles brincarem, né? O condomínio já tem pensado muito nesses espaços devido ao crescimento desses animais dentro dos apartamentos e casas. Você acha que o pet place é uma solução, por exemplo, para quem quer ter um cachorro e o apartamento é pequeno? Como que você vê esses espaços? Eu acho extremamente válido, interessante, mas tem um porém, como sempre tem um porém. O que é importante a gente pensar? Não podemos humanizar o animal. Ele não pode ficar nesse ambiente sozinho, sem controle, né? Então, assim, por mais que a gente conheça o nosso próprio animal, a gente não pode perder o controle sobre ele. Como que a gente controla? Sempre tá de guia, né? Se for brincar num ambiente incomum, tentar colocar pets do mesmo porte, né? Então, a gente tem pacientes de menos de 1 quilo e animais de mais de 60 quilos, né? Apesar de ser pequenos animais, a gente tem todo tipo de tamanho. Então, assim, não vai colocar um animal de grande porte com um animal pequenininho no ambiente se a gente não sabe como que eles vão interagir entre eles, sozinhos, soltos, né? Sem proteção, sem guia de contenção, né? Para a gente ter controle sobre o nosso animal, até para a gente proteger, por menor que ele seja. Não é porque ele é pequeno que ele não pode acabar sofrendo um acidente solto, né? Então a gente às vezes vê pessoas andando com um animal pequeno solto, andando seguindo, né? E a gente não sabe o que o animal pode olhar, se interessar e atravessar uma rua e ser atropelado. Então a gente tem responsabilidade, como sempre. A gente que tem inteligência ali para conseguir controlar situações e prevenir acidentes. Então, eu acho o pet place importantíssimo, né? Ainda mais em ambientes muito fechados, muito pequenos, como apartamentos, né? O cachorro, ele precisa, né, estar em contato com a natureza, com brinquedos, né? De ter interação, né? Porque senão eles vão ficando estressados, né? É um animal que exige bastante exercício, né? Então, assim, mas a gente tem que ter responsabilidade sobre tudo, né? A gente tem que ter esses lugares e também tomar cuidado com os dejetos do próprio animal, né? Porque isso vai trazer doenças novamente, né? A gente tem que pensar no todo, né? Em todo mundo ali na comunidade que vai usar aquele serviço que é o pet place. Então, a gente tem que cuidar para que o nosso animal não danifique tanto os brinquedos como o defeque. A gente tem que limpar, né? Para eles poderem usar e a gente não ficar também mantendo doenças ali naquele ambiente, né? Para o nosso animal poder usar na vez seguinte, né? Então, tudo tem que ter responsabilidade e bom senso para o uso, né? A gente sabe que o condomínio ele tem muitas regras. Você acredita que pode existir uma boa convivência, uma qualidade de vida para o pet dentro do condomínio, mesmo com essa quantidade de regras? Eu acredito. Eu acho que as regras são importantes justamente para manter a qualidade de vida de todo mundo, né?
Então, assim, o ser humano é movido a regras. A gente tem que ter condutas, né? Infelizmente, nem sempre o que eu acho que é bom para mim é bom para outra pessoa. Por isso que é importante a gente ter as regras. E os pets se beneficiam disso, né? O pet, ele precisa de um líder, né? O cachorro é um animal muito sociável, né? Dentro da matilha do cachorro, ele sempre tem alguém que é o alfa, que é quem domina. E quem vai ser esse alfa vai ser o ser humano que é dono desse animal. Então, o animal se beneficia em ter alguém que comande ele, entendeu? Ele precisa disso, né? Na estrutura da convivência social do cão, ele precisa de alguém que ordene ele a fazer as coisas, né? Isso baixa a guarda dele, deixa ele mais fácil de conduzir, ele relaxa, né? Agora, o animal que fica tentando dominar o dono, dominar tudo, ele vive estressado, ele vive com doenças, inclusive, em decorrência desse estresse todo. Então, é muito importante as pessoas entenderem que dentro de casa, o animal que a gente põe para dentro de casa, ele faz parte da nossa matilha, a gente faz parte da matilha. E quem tem que dominar essa matilha somos nós, né? É importante falar, né? E tem cachorro cuidando da casa e dos adultos. E a gente vê o benefício, né? Às vezes a gente põe animal para adestrar, né? E você vê como ele melhora. Às vezes ele faz mordedura das patas, ele morde a cauda, ele fica estragando móveis. E quando a gente adestra, a gente baixa a guarda dele, ele fica muito mais relaxado, ele fica muito melhor. Então isso é muito saudável. Até o cão precisa de regras. Ele precisa de regras. Então isso faz muito bem. O cão e o gato, né? Lógico. E aí, assim, eu não posso deixar de te perguntar, né, que é um problema recorrente. A gente sempre brinca, né, que grandes problemas em condomínios começam com C, né? E cachorro é um problema em Carro, condomínio. cachorro, criança. Cano. Todos esses grandes problemas começam com a letra C. Mas qual é o maior dos problemas em condomínio que a gente vê com frequência? É o excesso de latidos, né, dos animais que ficam dentro dos apartamentos ou das suas casas, e acabam incomodando o vizinho que às vezes optou por não ter um animal porque não quer ouvir esse latido. Então, qual que é a sua sugestão quando existe esse excesso de latidos? O que fazer, o que o síndico pode fazer ou o que o morador pode fazer? Então é assim, mais uma vez, pontuando educação da população, né? O que a gente tem que pensar? Eu quero ter um cão, então eu tenho que saber manejar esse animal. É uma espécie diferente da minha, então eu tenho que procurar saber. Por isso eu recomendo você conversar com o seu médico veterinário, né? E a gente tem meios de descobrir por que ele está com esse comportamento de latir, né? A gente tem porque o animal fica muito tempo sozinho. Hoje a gente tem creches, a gente tem pessoas que são dog walkers, né? Que caminham com os animais durante a semana. Então, se você toma a decisão de ter um animal, você tem responsabilidade sobre esse animal. Uma delas é manter ele com a mente dele sã, né? E faz parte da mente sã ele ter atividade, né? Então, assim, a gente tem que ver o porquê que ele tá latindo. Ele tá com fome? Ele tá com alguma dor? Ele tá estressado porque ele fica muito sozinho? Porque é um animal sociável, ele precisa de interação social. Então, seria o primeiro sinal o latido em excesso. Latir em excesso é um problema comportamental. Eu costumo dizer que cachorro, ele não fala, portanto, ele late. Então, se alguma coisa você está latindo demais, ele está reclamando. Então, assim, a pessoa que é dona desse animal tem que pensar um pouco na consciência. Se ele está latindo muito, tem alguma coisa errada com ele. Não dá para falar é normal, né? Ele está dizendo alguma coisa, né? Algum barulho que ele está ouvindo. Então, assim, é importante a gente definir. E a gente tem também animais idosos, cães geriátricos, que hoje podem ter problemas de cognição e latir daí não seria um comportamento, seria uma doença. Mas o que a gente mais vê, Rafaela, não te interrompendo, né, mas já interrompendo, é que às vezes o proprietário, ele deixa o animal trancado dentro do apartamento, dentro da casa e sai para tocar a vida, trabalhar. E o animal fica sozinho, fechado. Né? E isso é muito comum. Você chegou a presenciar alguma coisa nesse sentido? Já sim. Assim, eu tenho
alguns pacientes que também mostram muito medo, né? Quando fica muito tempo sozinho, né? Destrói as móveis, né? Então, assim, isso é um comportamento do cão. Que é isso que eu tô falando. A pessoa que decide ter um animal, ela tem que estar completa e entender o que é esse animal, né? Ele tem necessidades, né? Então, a gente precisa cuidar dessas necessidades. Senão, não adianta a gente ter um animal, a gente está fazendo um malefício para ele, né? Se ele está latindo muito, ele está estressado, ele está mal. Então, a gente tem que buscar o motivo por que ele está fazendo isso. Não é normal o animal ficar latindo à torta direita. Até na natureza, né? Na matilha, o animal que fica latindo muito, ele pode ser predado, né? Então, isso gera um estresse. Isso não é normal. O cachorro late, sim. Mas não é para ele ficar latindo exaustivamente por horas. Isso não existe, né? Então, tem algum fator que precisa junto ao médico veterinário, pessoas especializadas em comportamento canino, para a gente ver o motivo desse comportamento e ajudar. Porque, na verdade, esse animal está dando um alerta para a gente que ele não está bem. E o que que o síndico pode fazer? Tem algum lugar que ele pode acionar? Além do tampão de ouvido. É. Ele tem que conversar com a pessoa, né? E é aquela coisa da educação, né? Existe um conselho tutelar dos animais, assim? Ainda não. Mas eu acho que está a passos largos para isso. Precisa, porque assim como os animais estão cada vez entrando mais na nossa rotina, até por eles, né? Eu falo sempre aqui, eu tô do lado dos animais, do bem-estar deles. Então precisa ter alguém que seja que fiscalize isso, né? Existe na legislação já várias decisões. Inclusive, nós participamos de uma live, né, um tempo atrás, aí sobre isso. Uma advogada animalista. E ela falava sobre os direitos dos animais. Sim. E em razão dessa inserção animal-humano e dessa formação dessa família multidisciplinar, é isso? Multiespécie. Multiespécie. É óbvio que a legislação começa a ter um olhar mais focado nesses assuntos, né? Sim. E isso traz responsabilidades para os síndicos e os moradores, de um modo geral. Sim. Né? Porque, na verdade, quando você vive em condomínio, e não só em condomínio, mas a convivência entre humanos já é extremamente difícil. Sim. Agora, você imagina a convivência entre humanos e botar um animal no meio estressado, por sabe Deus por qual motivo. Então, na verdade, a gente tem aí até uma pergunta, né, Marília? Acho que você pode... Acho que seria mais ou menos nessa linha de raciocínio. Para que a gente possa... Existem, a gente sabe que o síndico ele pode tomar providências, né? E até acionar judicialmente para que esse tutor não tenha mais o direito de ficar com aquele animal devido a prejudicar toda aquela coletividade e o próprio animal. Sim. Né? E aí, assim, o que a gente tem visto que tem acontecido com frequência, até uma pergunta aqui recorrente do nosso chat ao vivo, é com relação às pessoas que alimentam os animais ainda. Ainda tem uma pergunta aqui do Rodrigo, que até agradeço, Rodrigo, você estar aqui conosco. Ele fala que existem pessoas alimentando gatos de rua no bosque do condomínio, né? Essas pessoas não assumem a responsabilidade formal pelos gatos, o que o síndico deve fazer. E aí ele fala que os potes de comida acumulam água, que contribuem para a reprodução do mosquito da dengue. E se ocorrer algum acidente ou esses gatos morderem alguém, se o condomínio, né, ou o síndico podem ser responsabilizados. E aí eu ouvi alguma coisa, você tinha comentado comigo, que existe uma doença, né, nesse caso de pessoas que ficam... alimentando e acumulando então, animais. Então, assim, tem todo tipo de doença, né? A gente tem muitas zoonoses, né? Uma que me preocupa bastante, é pouco falada, eu acho que, mais uma vez, educação da população, né? As pessoas não têm noção disso, né? É a leishmaniose, tá? A leishmaniose, ela é transmitida pelo mosquito palha, que se prolifera em matéria orgânica. Então, assim, comida, dejetos de animais, plantas, né? Então, terrenos baldios que ficam um monte de planta em putrefação. O mosquito vai lá, prolifera e pica animal e gente. E transmite um protozoário que chama leishmaniose, que não tem cura, nem em humano, nem em animais. Então, assim, a gente manter um ambiente com pouca sanidade assim, faz mal para todo mundo, inclusive para os animais. Né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que os síndicos têm que conversar isso com os condôminos e eu acho que precisa ter realmente uma conversa sobre essas legislações
em fiscalizar essas coisas, porque a pessoa que põe alimento ali, ela é responsável pelo alimento que ela põe ali, né? E se alguém envenenar esse alimento também, né? Então ela tem que pensar, ela tá achando que tá fazendo um bem pro animal, mas às vezes ela tá causando mal até pro próprio animal que ela tá alimentando, Ou para ela própria, né? para ela própria. Porque ela pode ser picada por esse mosquito, por exemplo. Pode ser picada por esse mosquito. Então, assim, a gente não tem controle nenhum de dengue aqui em Marília, né? A gente tem todo ano, todo verão, época de chuva, a gente tem o acúmulo. E a gente vê presença de mosquito Aedes em coisa de água de cachorro que põe na rua, né? A pessoa põe na rua lá, querendo ajudar, mas fica lá acumulando e tendo dengue. E, assim, tem gente que morre disso, né? Então, a gente tem que pensar, educar a população que isso não faz bem, nem para esses animais, né? Então, eles precisam, sim, que a gente ajude eles, né? Não pode abandonar, largar eles ali à própria sorte. Eu acho que, uma vez que está ali dentro do condomínio, acho que todo mundo tem que se unir para conseguir dar um destino adequado, porque animal sozinho, errante, ele só vai ser prejudicado com isso, né? Eles não podem sofrer isso. Realmente a gente tem o bem-estar animal. Agora, a pessoa que joga a comida ali para ele, ela é responsável pelaquela comida. Se ela não é responsável pelo animal, ela é responsável pelaquela comida. E aquela comida é fonte de doença, é fonte de malefício para o animal, porque alguém pode vir lá de má intenção pôr veneno naquela comida que você mesmo pôs, né? Para o animal ir lá comer. Então, tudo isso tem que ser pensado. Eu sugeriria como orientação, né, para o Rodrigo e para os síndicos que estão passando por essa situação. Então, algumas frentes, né? A primeira frente é a de conscientização dos moradores dos malefícios de se alimentar animais de forma, tentando, lógico, o benefício dele, mas que acaba gerando outros problemas, então conscientização. O segundo, para o síndico, né, de reunir pessoas que estão interessadas em cuidar e auxiliar esses animais, para que esse condomínio possa cuidar efetivamente, não só alimentar, e dar um destino a esse animal a hora que ele estiver. Porque quando alguém quer pegar um animal para adotar um animal, se ele está vacinado, se ele está alimentado, se ele está limpo, é muito mais fácil, né, de você destinar esse animal. E aí é uma responsabilidade do quê? Do condomínio. Daquela né? coletividade. Daquela coletividade Das onde pessoas, aquele animal está lá. Então, assim, reunir essas pessoas para levar esse destino, desse animal a um melhor destino. E aí a responsabilidade é de quem alimenta e também é do condomínio, né? Então o síndico não pode simplesmente fechar os olhos para aquele problema e falar, não, ela está alimentando lá, problema dela. Não, a responsabilidade também é do condomínio. Muito embora não seja culpa de ninguém o animal estar lá, Sim. mas a Muito partir menos do do momento, animal, muito né? menos do animal. A partir do momento que ele está lá, aí acaba sendo uma responsabilidade. Que foi isso que naquela live a gente acabou falando sobre isso, que é sim uma responsabilidade do síndico e dos condôminos tratar para que esse animal seja direcionado da melhor forma E possível. hoje a gente tem vias mais baratas para poder cuidar desse animal, né? E se ele estiver doente, a gente tem resgate, tem as coisas com a prefeitura, né? E a gente pode fazer o melhor para ele, né? Se fizer uma vaquinha que todo mundo dentro do condomínio, eu aposto que não dá nem R$ 20 para cada um e consegue vacinar completamente esse animal, manter ele castrado, né? E mandar ele para feiras, né? Então, essas pessoas que alimentam, trazer elas para a responsabilidade do que elas estão fazendo, elas entenderem o que elas estão fazendo. Deixa eu né? só fazer uma pergunta para você na esteira dessa. Você já falou várias vezes de vaquinha. Existem políticas públicas que suplantariam essa necessidade de, mais uma vez, o cidadão ter que pôr a mão no bolso para fazer vaquinha, para cuidar daquilo que, em tese, é público, é responsabilidade do poder público? Ainda eu saiba, não tem. Assim, o que tem? Campanha de castração pela zoonose. Então, você pode ligar para a zoonose e ele entra, faz um cadastro desse animal, vai ver se a pessoa tem condição ou não de bancar a castração e vai encaminhar esse animal para clínicas que estão cadastradas no programa, na campanha, tá? Não temos hospital público ou clínica pública para atendimento de animais, mas animais doentes, né? Eu sei que você pode ligar para os bombeiros, né? Falar que esse animal está doente e uma clínica
resgata esse animal e cuida desse animal, trata desse animal. Isso inclui Isso existe. medicação, inclui Aí vacina. ela vai fazer todo o reparo, trazer esse animal para sanidade completa, saúde, castrar, vacinar completamente e vai para a feirinha de adoção. O Silvio está aqui me perguntando. Boa tarde, Silvio. Doutora Rafaela, quando o proprietário tem um cachorro e em condomínio, quantas vezes é ideal levá-lo para passear com a finalidade de deixar ele menos estressado? Aí depende da raça ou não? Assim, cada raça vai ter uma particularidade, realmente, exigência de exercício, né? Mas assim, se você conseguir sair 2 vezes por dia, principalmente para ele ter esse momento de cheirar, né, o ambiente, claro, ele tem que estar vacinado, né, porque senão ele pode ficar doente. 2 vezes por dia sair de casa só para ele interagir ali 10, 15 minutos, né? Tem animais que têm mais musculatura, precisa correr, né? Animais para não ficar obeso, né? Então, assim, depende um pouco da raça de cada animal, né? E a gente pode fazer bastante interação dentro de casa também, né? Às vezes tem dias que tá chovendo, um monte, não dá para sair com o animal, mas a gente tem hoje brinquedos, tem muita coisa que a gente pode dar de recurso para essa pessoa, para ela deixar o animal mentalmente tranquilo, entendeu? Então, assim, tem brinquedos mordedores naturais, né, que o animal vai ficar horas ali roendo, o animal precisa fazer isso, até a dentição deles na natureza, eles vão roer o osso, para limpar o próprio dente. Então, tudo isso traz bem-estar. Então, ele fica ali horas se entretendo com aquele brinquedo, né? Tem coisas que a gente tem que ter, que a pessoa tem que estar de olho para ele comer, né? Ossos, por exemplo, tem que ter alguém olhando o que está acontecendo, porque às vezes o animal pode quebrar e se machucar, ingerir aquele pedaço de osso. Isso é perigoso. Mas todo brinquedo tem uma interatividade que a gente pode fazer, né? A gente tem pessoas que caminham com os animais, então se você não tem tempo, você pode investir nisso, né? Para o seu animal não ficar latindo, pelo bem-estar dele mesmo, né? Esses brinquedos. Hoje, a mudança é clara, assim, tem hotéis que aceitam pet friendly, né? Hoje os shoppings aqui em Marília aceitam animais dentro dos shoppings, então, assim, hoje está mudando muito. Tem até escolinha para cachorro, tem né? creche, creche diária, tem hotelzinho, né? Tem de tudo, assim, tudo que a gente conseguir fazer, porque eles são animais muito sociáveis, né? Os gatinhos já se beneficiam mais com as brincadeiras dentro de casa, com a gente colocar a toquinha no alto para eles conseguirem pular. Então, assim, tem todo tipo de coisa que os médicos veterinários podem orientar a população em... É um facilitador, né? Assim como a gente, quando tem um filho, a gente não vai no pediatra. Quando a gente tem um animal, é importante a gente ir para o médico veterinário para ele poder orientar todos os recursos que a gente tem para manter esse animal saudável da ponta do cérebro até a ponta da cauda, né? Então, assim, a mente é muito importante também, né? Então é só importante, né, deixar claro para os nossos síndicos que passam por esse problema que uma boa conversa com o tutor do animal é sempre necessária, porque não dá para falar assim, ele late porque ele é cachorro. Não dá para falar isso, né? Se está incomodando, eu acho que vale como conscientização de quem está nos ouvindo, de que o tutor ele precisa buscar alternativas para ter esse animal saudável, feliz e não atrapalhar, né, a coletividade. Normalmente os animais não vêm para atrapalhar, né? Eles vêm para somar, para ajudar. Só trazem benefícios. Isso aí já é. Então, exatamente. Assim, eu acho que é muito válido. É educação pública, né? Educação das pessoas. Então, o síndico ali hoje pode ter formas de falar com a pessoa e trazer a responsabilidade que ela tem sobre aquele paciente, aquele animal, né? Ela é o tutor responsável. Então, ela tem responsabilidades. E acho que o síndico tem armas para falar isso e explicar para a pessoa que ela é responsável até pelo latido do animal. É importante aproveitar essa questão da responsabilidade. Uma das perguntas que também veio para mim no Instagram é assim: se a faxineira do tutor, né, ela leva o cachorro para passear, esse cachorro faz xixi no meio do hall de entrada, quem deve fazer a limpeza? É quem é responsável pelo animal naquele momento. Então, se a faxineira tem a responsabilidade de passear com ele, né? Então, por exemplo, se esse cachorro escapa ali, ela tem que ir lá pegar, né? Então, ela é responsável por tudo que cerca esse animal. Então, se ele faz xixi e ela que é responsável ali naquele momento,
o ideal é ela fazer a limpeza das necessidades. Inclusive, o animal, ele prefere fazer as fezes fora de casa. Porque, apesar de todo mundo falar que cachorro não tem muita higiene, né? Fala que gato tem mais. Mas cachorro não gosta de fazer cocô e xixi perto de onde ele dorme. Então, nem da onde ele come. Então, assim, é benefício para ele passear. Só que a gente tem que manter a via pública, né? Porque traz doença, mais uma vez. Então, às vezes a pessoa pode falar assim, não é meu animal, mas está ali aquela sujeira. Mas você pode ser prejudicado, né? Então, se a pessoa vê, eu acho que nada mais justo que ela falar assim, olha, por favor, recolha os dejetos do seu animal. Eu acho também que o condomínio pode trabalhar em colocar sacos para recolher lixeiras apropriadas para esses dejetos, mais nos ambientes públicos, ali perto do pet place, no hall de entrada, às vezes ter aquelas bagzinhas para a gente colocar as fezes para facilitar, entendeu? Certo. Mais uma vez, o que se percebe claramente é uma necessidade mais, né, premente de educação, Exato. né? Educação de da pessoa que quer ter o animal e paciência daqueles que não têm. Isso. Né? E aí eu gostaria de saber de você, que está no mundo pet, e não tem como não fazer essa ligação, o poder público, e especificamente Marília. Você conhece algum projeto, alguma lei, ou alguma coisa que facilite essa divulgação, essa conscientização, ou mesmo esse acolhimento desse mundo que está em crescimento exponencial? Sim. Né? Por quê? Eu me lembro, quando eu era criança, o poder público tinha a famosa carrocinha. Você deve ter ouvido falar isso. Uhum. Você sabe o que é isso, né? Sim. Então depois você explica para o pessoal aí, os mais novos, do que se trata. Sim. Então, se o poder público naquela época agia assim, o que ele faz hoje em benefício? Eu acho assim, até uma coisa que é complicada, eu acho que a gente como cidadão tinha que olhar mais, a gente como veterinário mais ainda, acho que a gente precisava educar um pouquinho mais a população, né? Porque ninguém tem obrigação de nascer sabendo, né? Mas a gente que sabe devia estar mais engajado nesse processo de educar a população, né? Fazer palestras, educar as crianças, eu acho muito importante, né? Eu lembro que na época que eu fazia escola tinha o Proerd que ensinava todo tipo de coisa, e uma das coisas era disso, os animais. Então, assim, fazer palestras eu acho que o poder público podia ajudar nesse sentido. Políticas públicas. Exatamente, trazer palestrante, né, médicos veterinários para falar sobre a sanidade. Os síndicos podem chamar isso para condomínio, né, para a gente poder ter uma conversa, achar uma via de acesso para conversar com o pessoal. Para as pessoas, às vezes elas não fazem por mal, elas não têm noção disso, elas não têm noção que o animal está estressado, que ele não está bem. Então, assim, a gente como médico veterinário, acho que podia ajudar nesse sentido de fazer as vozes dos animais, né? Então, assim, eu acho importante isso, é um negócio que a gente tinha que conversar mais, né? E eu acho que o poder público podia ser um facilitador disso aí. A gente tinha que pôr nas escolas, a gente tinha que ajudar, fazer palestras, né? Fazer nas praças. Hoje a gente tem tantas praças legais, né? Por que não a prefeitura chamar veterinários para conversar, né, com a população, né? Falar sobre sanidade, porque isso ajuda todos. Não existe isso. Não existe campanha. Que eu saiba, não. Posso estar... eu desconheço campanhas nesse sentido. Eu sei, assim, tem gente que faz... agora vai ter... Na Unimar vai ter uma feira também sobre animais, né? Acho que provavelmente vai ter alguma coisa nesse sentido, mas, assim, de sanidade em ambientes de comunidade, né? De seres humanos, eu acho que tem pouca coisa falando sobre isso. Eu acho que é muito importante. E é um problema que a gente que trabalha e vive, né, em condomínios, a gente sofre muito com isso, né? Muito. Mas, assim, ó, nós estamos com o nosso tempo quase no final. Ela estava preocupada, o tempo voa aqui, né? Nem vi passar. Exatamente. De qualquer forma, eu gostaria de agradecer muito, né, a sua
presença aqui. Eu gostaria de agradecer também os nossos patrocinadores, Quinta do Macau, delivery de carnes para condomínios, Quintec Assessoria Empresarial e Contábil, A Castanharia, produtos saudáveis e R2T Construtora, que permitem, né, que esse podcast possa continuar. Mas estamos no finalzinho, eu queria deixar as palavras aqui para o meu comentarista e depois você pode falar no final. Eu fico muito satisfeito, né, de ter essa oportunidade de conversar com você sobre esse assunto, mesmo porque eu te conheço desde pequenininha, né? Então isso é bom, é gratificante ver que você realmente faz algo, não somente a sua atividade profissional, ela te traz algo além da viabilidade financeira somente, né? Sim. Então quem faz a atividade profissional com dedicação, com amor, como se percebe, o sucesso com certeza é garantido. Então a gente fica muito feliz por isso. Agradeço você ter vindo aqui, socializado esse seu conhecimento, levantado algumas questões importantes, né, que aqueles que nos ouvem através desse canal, e que tem essa finalidade, que é um canal de levantar polêmicas, levantar assuntos e socializar os problemas que são intramuros, né? Que seriam os problemas de condomínio ou problemas restritos àquela comunidade daquele determinado edifício, mas que no fim acaba transbordando, né, para toda a sociedade. Sim. Porque as doenças não ficam restritas a muros. Então, a consciência é o primeiro passo e o nosso agradecimento aos seus esclarecimentos, e isso só nos faz acreditar mais e mais nesse nosso projeto, que já não é mais projeto, já é uma realidade, que é socializar os problemas de condomínio para o mundo condominial. Muito obrigado, Rafael. Eu queria agradecer, Rafaela, novamente, né, a sua disponibilidade de estar conosco. A gente sabe que a sua agenda também é bem, bem cheia. A Bila, inclusive, mandou um abraço para você. Para quem não sabe. Para quem não sabe, Bila é minha vira-latinha, que não gosta muito dela, não sei porquê, né? Ela só dá injeção. Eu só vejo ela em momentos assim difíceis para ela, né? Mas eu queria agradecer muito, agradecer todo esse tempo que você esteve conosco, e também queria deixar aberto aqui para você falar as suas palavras finais e deixar o seu contato para quem quiser te procurar. Não esquecer da Charmosa também. É verdade. Então, gente, eu queria agradecer. Eu vim aqui pensando numa coisa, eu vejo como é maior o projeto de vocês, falar parabéns para vocês, porque a gente precisa informar. A gente está numa era de muita comunicação e pouca informação. Então, eu vejo como isso é importante, o que vocês estão fazendo. Queria deixar meus parabéns. Isso é muito importante para toda a sociedade, né? Para a gente crescer junto, evoluir, né? Para isso que a gente está aqui nessa terra. E eu espero poder contribuir, estou à disposição para tudo que precisar. Vocês me encontram na minha clínica, né? Tem o Instagram da clínica, que é o @mundopetmarília. E o meu Instagram próprio, né? Que é Rafaela Guedes Buozzi, @RafaGuedesBuozzi, né? Eu estou à disposição, né? Qualquer dúvidas, né? A gente está sempre aqui pensando no bem-estar animal e dos seres humanos que estão envolvidos. Então, assim, espero poder ter contribuído. Parabéns, que vocês continuem informando as pessoas, que isso é muito importante. Muito obrigada, agradeço a todos que estiveram conosco aqui nessa nosso podcast, nosso 18º podcast, e até a próxima.